texto parece que tudo correu bem, né? O texto aqui fala que Balaão não o amaldiçoou. Mas vamos entender essa história. Em Números, nós temos o contato, primeiro contato de Balaque com Balaão. Só que antes desse contato acontecer, nós temos um contexto histórico acontecendo antes. Esse contexto histórico é o seguinte: o rei Balaque, um homem truculento, um homem mau, ele queria entrar em Israel. Ele queria pegar a nação de Israel. Ele queria escravizar o povo de Israel. Ele queria guerra e exterminar o povo de Israel. Mas a Bíblia nos descreve que nesse contexto, Israel tinha raízes muito fortes, mas muito fortes. E os pilares que fortaleciam essa raiz, com toda a sua atenção, grave que eu vou te dizer, se possível até anote. Os pilares que fortalecia essa raiz em Israel, que impedia de outros reinos entrar em Israel, era a seguinte: primeira, a sua crença era forte. Vou repetir, a crença de Israel era muito forte. Segundo, a cultura de Israel era muito forte. Terceiro, os valores familiares que Israel carregava eram fortíssimos. E esses três pilares impediam a entrada de qualquer outro exército levando outra cultura. Nada entrava em Israel, porque eles tinham crença, cultura e valores familiares muito fortes. Deixa eu tentar te explicar. Crença é a ação de crer na verdade, né? E Israel acreditava na verdade. Mas acreditar em algo que você... Verdade agora, ela traz um contexto de ser palpável, algo que você consegue enxergar. Então é fácil você acreditar naquilo que você enxerga, naquilo que é verdade, naquilo que você vê. Só que a crença que Israel tinha dentro do seu coração, ela era tão forte que eles acreditavam na verdade ou na possibilidade. A possibilidade é uma variável. A possibilidade você pode ou não. Você pode conseguir ou não pode conseguir. E aí quando você tem um povo que tem uma crença na verdade e na possibilidade, nós estamos falando de quê? De fé. Israel tinha uma fé muito forte, uma base, uma nação que é pautada, uma nação que ela se apoia na fé. É impossível ser dominada. E sempre você irá agradar a Deus, porque a Bíblia nos fala que aquele que tem fé agrada o Senhor Jesus, porque é impossível agradar a Deus sem fé. O segundo pilar, nós falamos de cultura. A cultura corresponde a um conjunto de hábitos. Qual era o hábito daquela nação? Eles tinham um hábito muito forte. O hábito deles era de cultuar a Deus. A religião deles eram fortíssimas. Eles faziam o seu culto a Deus. Eles entregavam a Deus as suas ofertas. Eles iam nos santuários. Rapaz, a crença, valores agora da cultura era tão grande que eles faziam isso e passavam para os seus filhos, os seus descendentes. Continua, o conjunto de hábitos, crença está dentro da cultura, tá bom? O conhecimento do povo, isso era tão bacana porque os mais novos, eles sentavam para ouvir e aprender com os mais velhos. Eles tinham prazer de conversar, de ter um diálogo. E o terceiro pilar, valor familiar forte. O que é valores? É uma reunião das normas, preceitos morais, regras sociais inegociáveis. Hoje eu vou dar um ponto aqui para me fazer um paralelo da nossa cultura, da nossa nação, de tudo que nós temos. Nosso Brasil, eu acredito que o Brasil
Ele é um país celeiro de um tanto de coisa, viu, gente? É celeiro de profetas, tem muito, mas muito homens e mulheres de Deus, profetas dentro da nossa nação. Mas nós temos também um celeiro de imoralidade. Nós temos também um celeiro de pessoas que não valorizam mais a família. Nós temos aqui também celeiro de cultura pobre. O que é cultura pobre? Pais, vamos falar só da música, para não ser muito extenso. Eu me lembro das músicas antigamente, as letras, tanto da música gospel, quanto da música secular. Tinha música do mundo secular, rapaz, que a gente ouvia lá no carro, dentro de casa, que as letras eram tão bonitas, umas letras tão bacanas, que eu acho que poderia ser cantada até dentro da igreja, que não tinha problema nenhum, que era uma letra que não tinha imoralidade nenhuma. Falava-se de amor, falava-se de amizade, falava de ser companheiro, falava-se de ajudar o próximo, falava-se de você amar a pessoa e ficar com ela o resto da vida. E hoje? Hoje a música é só imoralidade. A música para fazer sucesso hoje no meio secular, escuta aqui, para fazer sucesso na música, a música para fazer sucesso no meio secular, você precisa de chamar a mulher de cachorra, de vagabunda, de nada que presta. E enquanto você vê um grupo de minorias brigando, né? Grupo feminista, nossa, que uma mulher tem que fazer isso, que a mulher é igual ao homem, tem não sei o quê, e aquele negócio todo, faz aquele fuzuê danado, e elas mesmo agora botam a mão no joelho e vai até o chão quando elas são chamadas de cachorra e aceita normal. E são as músicas que fazem sucesso. A crença está sendo destruída, a banalização da fé está sendo destruída, os valores familiares não tem mais. E a cultura, a nossa cultura hoje, ela é pobre, está sendo cada dia mais empobrecida. Eu vou falar de dentro da igreja também, porque é muito fácil nós criticarmos quem está lá fora. Antigamente, nós cantávamos hinos na igreja, os hinos falavam de algo que estava lá na frente. Às vezes os hinos foram fabricados, ou foram escritos, na verdade, debaixo de muita pancada. Pega os hinos da harpa cristã para você ver. São hinos que falam de vitórias vindouras. São hinos que foram escritos debaixo de muita tristeza, de muito sofrimento. E aqueles hinos falam assim: olha, eu te louvo. É hinos que a pessoa estava sendo exilada porque não podia falar do amor de Cristo. Aí você vê o camarada cantando: da linda pátria estou bem longe. Você pega o hino 196 da harpa cristã: se tu me almas, a Deus suplica. São músicas maravilhosas, com letras celestiais. E hoje as letras chamam o nosso Deus, que tem que estar com E de ele, de maiúsculo. Na verdade, nem ele. O tratamento com Deus tem que ser Senhor. Hoje as canções, você coloca Deus praticamente como se fosse igual a nós. Estamos perdendo valores e enfraquecendo a nossa raiz. E a nossa boca, ela vai junto. O que era uma boca que abençoava, agora está amaldiçoando. Balaque não conseguiu entrar no povo aqui, sabe por quê? Porque a sua crença era forte, a sua cultura era forte, os seus valores eram fortes. Madá, olha a nação a qual nós vivemos hoje. Hoje você vê as pessoas quebrando os valores familiares. E deixa eu só te dar um tranco, deixa eu só te dar um empurrão para você pegar no tranco.
Quando você destrói esses valores, valores familiares, valor cultural e a sua fé, qualquer coisa entra dentro da sua vida, qualquer coisa entra dentro da sua casa. Você está me entendendo? Você está virando uma bagunça, sua família está virando um desastre, porque os mais novos não se assentam mais com os mais velhos para poder ouvir. Nós temos um instrumento dentro de casa hoje. Vou pegar um aqui, ó, pra você ver. Me presta o celular. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, ó. Nós temos um instrumento dentro de casa que tem tudo a ver com a mensagem. Celular. O celular pode ser bênção ou pode ser uma maldição. Agora tem sido uma bênção para você. Mas e quando termina a live da igreja? Você me entendeu? Você está conseguindo me compreender? Balaque não conseguiu entrar dentro daquela cidade. O diabo, quando ele não consegue entrar dentro da sua casa, eu disse hoje num podcast aqui que eu chamo explosão e implosão. O diabo, ele tenta explodir a sua casa. Como ele não consegue? Porque a sua crença é forte, a sua cultura é forte e os valores familiares é forte. Ele fala: eu não consigo entrar, eu não consigo explodir. O que é explodir? Eu vou tentar fazer aqui um som para você entender o que é explodir. Explodir é mais ou menos assim, não assusta não, ó. Pá! Ei, aí, irmão, até acordou aí do outro lado, né? Isso é uma explosão. Faz barulho, detona e até estraga muita coisa, viu? Só que às vezes a explosão não consegue te destruir. O diabo tentou aqui várias vezes, pela vida de Balaque, explodir a nação de Israel, mas não conseguiu. Fazia-se muito barulho, mas o estrago era pouco. Aí o que ele falou assim: não, eu tenho que mudar a estratégia. Eu vou ter que implodir. Explodir é de fora para dentro. Ó, explodir é de fora para dentro. Agora, essa estratégia não dá certo. Eu vou fazer o quê? Implodir, que é de dentro para fora. Aí o que ele fez? Ele procurou o elo mais fraco. Gente, olha isso aqui. Ó, tem muito pai de família, tem muita mãe agora que precisa ouvir isso. Tem muito filho. Vai lá, gente, marca as pessoas. Aqui, ó. Ei, a implosão. Balaque falou assim: eu quero identificar o elo mais fraco de dentro dessa casa, porque aí eu vou utilizar ele, porque aí eu vou entrar nele, e eu entrando dentro dele, eu vou implodir essa casa, eu vou destruir de dentro para fora. É a implosão. E a implosão é mais ou menos assim, ó. Olha o barulho da implosão. Explosão. Pá! Implosão. Barulho é pouquinho, mas quando você implode algo, você quebra todas as estruturas. Quando você implode algo, você arrebenta com tudo. Você tira o apoio. Eu morava na cidade de João Monlevade. Se tiver alguém de João Monlevade vai saber muito bem disso. Nós estamos também transmitindo pelo meu Facebook. Eu tenho muita gente de João Monlevade. O Zé de Brito, ele fazia a implosão. Eu já cansei de ver as pessoas colocando dinamite assim, ó, lá dentro da rocha. E só escutava o barulho assim, ó. E de repente caía toneladas e toneladas de pedras. Descia tudo assim, ó, só via caindo. Porque quando você estoura de dentro para fora, você desestabiliza toda aquela região. Aí o diabo falou assim: quem que pode implodir Israel? Balaão. Por quê? Balaão é profeta. Balaão tem a boca que abençoa. Então, se ele tem a boca que abençoa, eu vou o quê? Fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo para que essa boca que abençoa agora amaldiçoa. Você é um profeta de dentro da sua casa. Cuidado, para que o diabo não utilize alguns artifícios e te pegue.
para que você comece a amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. E a única pessoa que pode arrebentar a sua família é você mesmo. As explosões que acontecem aí, as explosões que acontecem por aí, pode te ferir, mas não pode te matar. As explosões que acontecem por aí, pode balançar a sua estrutura, mas não pode te desestabilizar. Mas quando o diabo pega o elo mais fraco, pode ser você que está me escutando agora, e essa boca começa a falar: desgraçado, família ruim, oh meu Deus, oh vida que eu estou levando, eu não aguento mais. Vai ouvindo. Esse marido que o Senhor me deu, Deus, nós estamos numa crise aí, meu Deus, pragueja, reclama. Nossa, eu estou comendo arroz com ovo, de vez em quando a verdurinha. Não aguento essa vida não. Oh meu Deus, olha o meu carro. Oh meu Deus, olha aquilo. Oh meu Deus, céus, ó vida. O meu filho, oh filho ordinário. Oh filho atentado, né? Oh filho no seu. Aí você começa a amaldiçoar aquilo que Deus colocou na sua mão. Você está conseguindo me entender? Que Deus te colocou você na frente desse celular para você entender que a sua boca foi feita para você abençoar. Que filho atentado, meu Deus do céu. Para. Ao invés de você praguejar, abençoa os seus filhos, abençoa o seu esposo, abençoa a sua esposa. Você aprende amanhã, ao acordar, abre a janela da sua casa e agradece a Deus pelo ar que você está respirando. Agradece a Deus pela família que Ele te deu. Está difícil? Agradece a Deus pela força que Ele tem te dado e você tem conseguido permanecer de pé. E aí a Bíblia nos fala que Balaque, ele recebeu isso e ele tentou implodir Israel. Mas aqui em Josué nós vimos que ele falou que não tem condição. E em Números fala: é impossível eu abençoar aquilo que Deus abençoou. Mas é porque ele teve um encontro com Deus. Teve uma briga feia, tá? Entre Deus, anjo e mula, viu gente? Tá? Mas ele não amaldiçoou a nação. Deus te trouxe aqui nessa mensagem hoje para que você venha fortalecer os valores na sua família. E finalizo a mensagem aqui dizendo isso, viu? Deus te trouxe você aqui hoje para que as suas crenças sejam fortalecidas, para que a cultura de Deus dos céus seja fortalecida em sua vida. Uma família que não tem crença, uma família que não tem cultura, uma família que não tem valores, ela é fácil de ser destruída. O nosso país está sendo totalmente, nem todos, eu não posso generalizar, mas nós temos uma parte que está sendo manipulada, porque os valores familiares já foram destruídos. Até estão agora tentando deturpar e destruir a nossa linguagem, o nosso vocabulário. Depois você pesquisa a palavra migues, para você entender o que eu estou tentando te dizer. Estão tentando deturpar os valores familiares do que um pai e do que uma mãe dentro de casa. Mas na sua casa não vai ter, porque Deus é a base da sua família, em nome do Senhor Jesus. E finaliza essa mensagem dizendo que a sua boca seja um canal de bênçãos dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por cada irmão que tirou esse tempo para poder nos escutar. Não a minha voz, ó Pai, porque a minha voz não pode mudar a vida de ninguém, mas a voz do Senhor Jesus pode mudar a nossa casa, a nossa família. Senhor, venha fortalecer a nossa fé. Venha, Senhor Jesus, fortalecer a nossa cultura, Pai, porque não queremos mais chamar o Senhor de você, e nós temos que entender que Deus é Rei
E todo rei deve ser tratado com muito respeito e com reverência. Que o Senhor venha fortalecer essa família, os valores dela venha ser inegociável, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Coloca o seu nome